Sejam bem-vindos ao ABC da Física. Eu sou o professor Karim e estarei com vocês resolvendo a mais uma questão do CBC da Universidade de Buenos Aires. Então vem comigo, acompanhe a descrição do enunciado. Juan se encontra dentro de um elevador que inicialmente está em repouso. Num certo instante, começa a descer, aumentando uniformemente o módulo da sua velocidade. Chamamos de P o peso de Juan e N a reação normal do piso desse elevador sobre ele. Analisando um trajeto de 2 metros, qual das seguintes afirmações é a única correta? Primeira, normal e peso têm o mesmo módulo? Segundo, normal e peso formam um par de interação? Terceira, o peso não realiza trabalho? Quarta, a normal não realiza trabalho? Quinta, normal e peso realizam trabalho não nulo e de igual módulo? E a última, o módulo do trabalho que realiza a normal é menor do que o módulo do trabalho realizado pela força-peso. Vamos então à resolução da quarta questão? Bom, você acompanhou comigo a leitura do texto e ele vai dizer o seguinte, que o Juan ele se encontra dentro de um elevador que inicialmente está em repouso e esse elevador começa a descer, olha a velocidade para baixo, só que ele desce como, pessoal? Ele desce aumentando a sua velocidade. Moçada, o que é descer aumentando a velocidade? É descer, professor, cada vez mais rápido, assim, ó. Exatamente. Então, se ele desce cada vez mais rápido, pessoal, é porque esse movimento é acelerado. E quando o movimento é acelerado, não esquece, hein? A aceleração é a favor da velocidade. Muito bem, você lembra comigo lá das aulas da cinemática, beleza, pessoal? Agora, tem mais um detalhe nesse comecinho do texto. Ele vai dizer, pessoal, que ele desce aumentando, olha lá, olha, uniformemente o módulo dessa velocidade. Quando ele diz isso, pessoal, é porque a aceleração, ela é constante. Então não esquece, tá? Esse movimento do elevador aqui, ó, é um movimento em linha reta, retilíneo e uniformemente variado. É um MUV. Beleza até aí? Tranquilo? Então tá. Agora, pessoal, eu vou continuar a leitura contigo, tá? E aí já entrar em duas alternativas. Olha, ele vai falar assim também, olha. Ele chama de P o peso do Juan e M a reação do piso do elevador. E ele fala assim, ó, analisando um trajeto de 2 metros, qual das seguintes afirmações, você tem 6 afirmações nessa prova, é a correta, tá? Vamos analisar então uma por uma? Bora lá, professor, vamos analisar. Olha, a primeira que ele vai dizer para você é a seguinte, olha, será que essa força normal e peso tem a mesma intensidade? Ih, professor, como é que eu posso visualizar isso? Calma lá, amigão, presta atenção, vem comigo aqui, olha. Eu coloquei aqui para você o Juan, tá? Moçada, eu poderia destacar porque se você olhar mesmo assim ao redor aqui e pensar nas forças que atuam, você tem várias, tá? Por exemplo, você pode ter atração, aqui, tá vendo aqui em cima o cabo do elevador? Você pode ter atração no cabo do elevador, você pode ter o peso do próprio elevador, essas forças existem. Mas, gente, não é esse o nosso foco, tá? Vai na pergunta do cara, ele fala assim, olha, ele quer analisar, Karim, a normal e o peso do Juan, tá certo? Então, meu amigo, você vai esquecer a tração lá no cabo, tá? Você vai esquecer o elevador, você vai olhar pro Juan. Por isso que eu desenho o Juan bonitinho aqui para você sozinho, tá? Moçada, é claro que ele está em contato com o piso, tá? É que eu separei apenas para detalhar melhor essas forças. Então, vamos já colocar essas duas forças no Juan? Então, a primeira força que ele fala aí não é o peso, então marca para mim aqui o peso do Juan. Bom, você sabe, né? A Terra aqui está atraindo eu, está atraindo você, está atraindo essa pedrinha, então está atraindo o Juan também. Exato, o peso sempre vertical para baixo. Tranquilo, professor. Maravilha. Agora, toma cuidado, porque nós temos aqui o seguinte, olha, eu vou colocar aqui do lado, mas já vou apagar, é mais para você lembrar. Aqui, ó, é o piso do elevador, tá bom? Aqui é o pezinho do Juan, tá? Olha lá, isso, os pezinhos do Juan, certo? Moçada, o que o Juan está fazendo? Ó, presta atenção aqui na minha mão. Ó, os pezinhos do Juan estão fazendo isso aqui. Ó. Tá apertando, né? Isso, está pressionando. Então, o pezinho do Juan aperta, pressiona o chão do elevador. Pessoal, aqui se fez, aqui se paga. Quer dizer, para toda ação não tem uma reação. Se os pés do Juan, pessoal, forçam o piso do elevador, o que o piso do elevador faz, pessoal? Isso, moçada, devolve uma força no pé do Juan.
Ah, tá aí, professor. Eu lembro, essa força, professor, é chamada força normal de contato. Por que normal? Porque na física, pessoal, normal quer dizer perpendicular à superfície. Ah, legal, professor. Então, essa força normal no pezinho do Juan tá aqui, né, moçada? Isso, tá aqui, ó. Bacana, né? Então, moçada, essas são as forças que o corpo do Juan sente, tá? Maravilha? Professor, tem mais alguma força no corpo do Juan? Não tem, né, pessoal? Como é que você sabe, professor, que não tem mais força? Porque, ó, pergunta pro Juan com quem que ele está interagindo. Ele vai falar assim, olha, Carinho, eu estou sentindo a terra me puxando para baixo. Esse é o Juan falando comigo, tá? Carinho, eu estou sentindo a terra puxando ele para baixo, tá? Carinho, eu só não caio porque o chão do elevador não deixa. Então, essas são as duas forças que estão em contato com o Juan, que interagem com ele. Belezinha até aí, pessoal? Tranquilo, né? Então tá, vou apagar aqui para você, porque a gente vai escrever nesse espaço aqui, aí não vai ficar legal, né? Então vem cá comigo, moçada. Vamos lá, vamos continuar então, ó. Agora, a primeira pergunta que ele faz é se a normal e o peso têm o mesmo módulo. Professor, como é que eu respondo isso? Tranquilo, gente. Vem cá um pouquinho, olha. Lembra que eu falei para você no comecinho da explicação que o elevador, então, para você entender mais fácil, tá? Pensa que é um elevador panorâmico, manja aquele elevador que você consegue ver as pessoas lá dentro? Pensa que a porta aqui é de vidro? Ah, eu sei, professor, então tá. Então, quando esse elevador, imagina que esse elevador está lá no 10º andar e parado, tá? Parado lá no 10º andar. Você vê o Juan ali, né? Aí imagina, pessoal, que o elevador nesse momento começa a descer, ó. Acontece, ó. Então, veja que o Juan, ele cai junto com o elevador, ele faz parte do elevador. Então é assim, pessoal, se o elevador tem uma aceleração A, o Juan que acompanha o elevador também tem uma aceleração A. Então o corpo do Juan, pessoal, também sente isso, ó, a mesma aceleração A, porque ele está junto, né, professor? Isso, exatamente. Então, moçada, o que a gente faz agora para responder se normal e peso têm a mesma intensidade? Gente, todo corpo que tem uma aceleração, você lembra comigo das nossas aulas de mecânica? Para ser mais exato, a segunda lei de Newton. Pessoal, se eu tenho uma aceleração, não tem que ter alguém por trás dela? Ou seja, não tem alguém que cause, que crie essa aceleração? Sim. Lembra disso aqui, ó? Força resultante é igual a quem mesmo, pessoal? Massa vezes aceleração. Ou seja, se eu tenho uma aceleração, quem é que produz uma aceleração mesmo? Exato, professor. Força resultante. Muito bem. Moçada, então você vai me ajudar agora, tá? Se o Juan tem uma aceleração para baixo, significa o quê? Olha para mim aqui, olha. Se o Juan tem uma aceleração para baixo, significa o quê, pessoal? Veja, a massa do Juan você já sabe que é um número positivo, né? Então, se eu tenho, pessoal, um vetor aceleração para baixo, então significa o quê? Que necessariamente você tem uma força resultante para baixo também. Então, olha, sobre o corpo do Juan, professor, tem uma força resultante para baixo. Ah, professor, pera um pouquinho então. Para que tenha uma força resultante para baixo, significa o quê, professor? Que o peso tem que ser o quê? Maior que a normal. Porque se o peso for maior que a normal, acontece o quê, pessoal? Vai sobrar essa resultante para baixo. Então, nesse caso, pessoal, o peso, a intensidade ou o módulo do peso é maior que a normal. Tá? Esse é o primeiro ponto do exercício, primeiro ponto importante. Deu para pegar a ideia, pessoal? Tranquilo? Tá? Agora, só para você entender, só para a gente fazer um contraponto, tá? O que aconteceria se a normal fosse igual ao peso? Tenta responder para mim. Ah, professor, é fácil, olha. Se a normal fosse igual ao peso, ela anularia o peso. Tá bom. E se anula, significa o quê, professor? Que a força resultante é da zero. E aí, pessoal, se a força resultante é zero, significa o quê? Que o Juan não estaria o quê? Acelerado. Que tipo de movimento você teria caso a aceleração fosse zero, pessoal? Caso a normal fosse igual ao peso? Eu teria duas hipóteses. O elevador ficaria parado lá no 10º andar, ou estaria como, pessoal, você lembra? Em movimento o quê? Retilíneo uniforme, aquele assim, ó, aquele que vai com velocidade constante. Tá certo, pessoal? Então você entendeu? Olha, é fácil, ó, só para resumir a conversa. Se o Juan tem uma aceleração para baixo e nós temos duas forças no corpo dele, que é normal e peso, então para dar uma resultante para baixo, o peso tem que ser o quê? Maior que a normal. Tudo bem? Tranquilo a primeiro item? Beleza? Então tá.
Então agora você vai comigo para o segundo item, tá? Ele vai dizer assim, olha, normal e peso formam um par de interação. Olha, gente, quando o cara fala para você que forma um par de interação, ele está perguntando para você se normal e peso formam um par ação e reação. Ah, professor, eu lembro disso quando você me falou lá da terceira lei de Newton. Exatamente. Moçada, posso falar que essa normal e esse peso que estão aplicados no corpo do Juan formam um par ação e reação? Não, nunca, né, professor? Por quê? Porque para formar um par ação e reação, lembre-se bem, essas forças deveriam estar aplicadas em corpos diferentes. Nunca você tem ação e reação no mesmo corpo. Ah, é verdade, professor, eu lembrei quando você me falou isso lá nas aulas. Então tá errado também o segundo item. Normal e peso aqui, pessoal, não formam um par ação e reação. Por quê? Porque estão aplicadas no mesmo corpo. Para serem de ação e reação, deveriam estar em corpos diferentes. Além do mais, para ser de ação e reação, elas também, além de estarem em corpos diferentes, tinham que ter a mesma intensidade e aqui não são. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bom, o restante agora do teste vai falar a respeito do trabalho realizado pelas forças que atuam sobre o corpo do Juan. Nós já sabemos que as forças que atuam no corpo do Juan são o peso e a normal. Ele pergunta no terceiro e no quarto item se a força peso realiza trabalho e se a normal realiza trabalho. Como eu posso verificar isso com vocês? Olha, você pode verificar usando o conceito de trabalho. Você lembra? Vamos lembrar rapidamente aqui, olha. Então lembra que o trabalho é a energia transferida ou transformada por meio de uma força. Como é que eu posso traduzir esse conceito aqui na situação? Vem cá então comigo, pessoal. Olha, o Juan, ele começa em repouso, não é? E depois de um tempo, como é que o Juan tá? Ele tá assim, ó. Quando ele chega aqui, ele ganhou velocidade. Pessoal, por que ele ganhou velocidade? Porque, tá vendo essa força-peso aqui? Do mesmo jeito, pessoal, que o peso pega esse giz aqui em repouso, tá vendo? Ó, sabe que o peso é vertical para baixo. O que o peso está fazendo com esse giz? Pode ver, ó. Tá acelerando ele. Ou seja, essa força-peso provocou um aumento na velocidade do giz. Ou seja, provocou um aumento na energia cinética do giz. Ou seja, se o giz ganhou a energia cinética, foi graças a quem? Graças à força-peso. Vem para o Juan. Pessoal, se o Juan ganhou uma velocidade, foi graças a quem? A força-peso. Então, você consegue perceber que durante o movimento, é como se a força-peso conseguisse, pessoal, entre aspas, dar energia para ele. Na verdade, houve uma transferência de energia. Na verdade, essa energia cinética que o Juan ganhou é graças à força-peso. Por isso que a força-peso realiza um trabalho. Agora, só para a gente entrar um pouquinho mais a fundo. Sempre que você tem, olha, no caso do Juan, né, eu vou desenhar aqui para você, olha. Então, aqui está o Juan, né? Olha, esse menininho é o Juan. E aqui está a força-peso, tá bom? Então, na física, pessoal, sempre que eu tenho uma força, que no caso é o peso, e essa força está a favor do deslocamento, pode ver que o vetor de deslocamento aqui, que vale 2 metros, né? Ele também é vertical para baixo. Sempre que você tem uma força, que é o peso aqui, olha, ó, a favor do deslocamento, significa que o trabalho realizado por essa força-peso, ele é o que, pessoal? Ele é positivo, tá bom? Guarde isso para mim. Força a favor do deslocamento, trabalho positivo. Beleza. Tá, então o peso realiza o trabalho? Realiza. Então a terceira está errada, porque ele fala na terceira que o peso não realiza trabalho, tá bom? Então é falsa a terceira, tá? Beleza. Bom, e a quarta? Na quarta é praticamente a mesma coisa, só que é sobre a normal. Ele fala assim, será que a normal, pessoal, ela não realiza trabalho? Cuidado, tá, pessoal? Olha, qual a diferença da normal para o peso? Bom, veja que a normal, ela é contrária ao peso, tá bom? Moçada, na prática, o que a normal está fazendo aí? Então, vem comigo, ó, faz de conta de novo que o giz é o Juan, tá bom? Enquanto que o peso, pessoal, é aquela força vertical para baixo, que literalmente faz assim com o giz, ó, acelera ele, você consegue perceber que a normal é contrária? Uma força contrária, quer dizer, o giz ele quer descer, e ele desce. Só que o tempo todo, pessoal, a normal, tá vendo essa força normal aqui?
ela está contrária ao movimento. Então você concorda comigo que o papel da normal, ao invés de ajudar a aumentar a velocidade, é tentar diminuir a velocidade? Ou seja, a normal, pessoal, se ela tenta diminuir a velocidade, ela tenta também tirar a energia cinética do corpo. Então, nesse caso, a normal também realiza trabalho, Karim? Realiza também. Só que ao invés de ser um trabalho que ajuda, é um trabalho que atrapalha. Portanto, é um trabalho o quê, meu amigo? Negativo. Então, cuidado com a pegadinha, né? Porque não pensa você que trabalho é no sentido de sempre aumentar a velocidade. Não. Eu posso ter forças que atrapalham, que tentam diminuir a velocidade e, consequentemente, diminuir a energia cinética. Então, nesse caso, professor, a normal realiza trabalho? Sim, ela realiza. Só que qual que é a diferença do trabalho da normal para o trabalho da força-peso nesse problema, tá? Nesse problema, porque isso não é regra geral não, tá? Para esse tipo de situação a gente pode dizer isso. Então, veja que a força normal, ela é vertical para cima, tá bom? E o deslocamento do Juan é vertical para baixo. Olha o vetor de deslocamento aqui, tá bom? Então, sempre que você tem uma situação dessa, ó, normal e peso opostos, né? Então, o trabalho, nesse caso, da força normal é um trabalho o quê, moçada? Isso, negativo. Então, realiza trabalho sim, só que é um trabalho negativo. Você entendeu? Eu posso, de maneira bem simples, dizer assim, olha, quando a força está a favor do deslocamento, o trabalho dessa força é positivo. Maravilha. E quando a força estiver contrária ao deslocamento, esse trabalho é negativo. Eu posso sintetizar assim, tudo bem? Então, tanto a terceira alternativa quanto a quarta estão incorretas, tá? Estão erradas, certo? Agora, gente, a quinta questão, ele fala assim, ó, normal e peso realizam um trabalho não nulo? Legal, hein? Verdade, até aí ela tá perfeita, ó. Normal e peso realizam um trabalho não nulo, quer dizer, diferente de zero. Maravilha. Agora, olha o que ele fala. Mas esse trabalho é de igual módulo? Não, né? Por que não, professor? Bom, vamos pensar em termos conceituais, tá? O Juan, pessoal, ele não está sendo acelerado, não está aumentando a velocidade dele? Quem é que ajuda a aumentar a velocidade dele? Ah, professor, a força-peso. E quem que atrapalha? A normal. Gente, se o trabalho da força-peso que ajuda fosse igual ao trabalho que atrapalha o da normal, você concorda comigo que o Juan nem aumentaria e nem diminuiria a velocidade dele? Ou seja, o Juan ele desceria com velocidade constante caso isso acontecesse. Como a gente sabe que o Juan está acelerado juntamente com o elevador, então o trabalho da força-peso tem que ser o quê, pessoal? Tem que ser maior que o trabalho da normal. Exatamente. Porque se fosse igual, como eu disse para você, o Juan ia descer com velocidade constante. Por isso que está errado. Tudo bem? E o último item, né? Ele vai dizer assim, olha, o módulo do trabalho realizado pela normal é menor que o trabalho realizado pela força-peso? Exatamente. Eu acabei de falar para você isso, né? Então, pessoal, aquilo que eu falei, né? Como o peso ajuda e a normal atrapalha, como o Juan ele está sendo acelerado, o trabalho do peso tem que ser maior que o trabalho da normal. Por isso que é correto, sim, o último item, tá? Então a resposta é esse item, tá bom, gente? Beleza? Tranquilo? Maravilha, então. Continua com essa pegada, continua firme aí no seu propósito, continua estudando. Nós estamos aqui para te ajudar aqui no ABC da Física. Você já percebeu que a nossa proposta não é apenas chegar aqui e resolver a questão, é tentar resgatar alguns conceitos. Acontece muito isso na física, né? Às vezes a pessoa entende a teoria, mas não consegue fazer essa ponte da teoria para o exercício. Então o nosso curso ele vai em cima dessa necessidade. Então eu espero que você tenha gostado. Agradeço demais, né, a sua paciência. A gente volta com outras resoluções, outros vídeos. Fique atento aqui no nosso canal. Olha, não esquece lá de se inscrever, né? Dá um joinha, a gente gosta quando você dá um retorno do nosso trabalho. Dá um joinha. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários a tua dúvida que eu entro em contato com você. Eu agradeço muito, muito, muito a sua presença, tá? A sua paciência de ter aguentado aí o professor Karim até agora. Logo, logo eu postarei novos vídeos. E não deixa de se inscrever no nosso canal, é importante o seu retorno. O retorno é para o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado e até mais, pessoal.